Pelo que eu tô vendo, essa semana eu vou ter que responder 1 milhão de vezes a questão de eu ser ou não ser cidadão brasileiro. A minha timeline começou a pipocar há alguns momentos com a questão de uma matéria que acabou de passar no Fantástico sobre uma brasileira que perdeu a sua cidadania brasileira por consequência de se tornar cidadã americana e foi extraditada para os Estados Unidos por suspeita de assassinato. Mas vamos explicar do começo. Isso é uma história que eu já estou acompanhando há bastante, já tem vários anos que eu estou acompanhando a história dessa mulher, porque ela tem uma certa relevância para qualquer brasileiro que more fora e tenha se naturalizado no país onde ele mora. No meu caso, eu sou cidadão canadense. Eu me tornei cidadão canadense em 2012. E de lá pra cá isso é uma coisa que eu ouço muito. Nossa, Izzy, ó, você viu a história lá da mulher? Lá, acho que você não é mais cidadão brasileiro. Vamos começar do começo. Em 2005, uma moça brasileira chamada Cláudia Sobral se casou com um americano. De acordo com as informações que a gente tem, esse casamento foi muito conturbado. A moça era agredida pelo seu marido, até que em 2007 ele apareceu morto e essa moça, a Cláudia Sobral, embarcou de volta para o Brasil. Naturalmente, a suspeita do assassinato recaiu sobre ela. É aí que a situação ficou complicada. De acordo com o texto da Constituição, qualquer brasileiro que adquira uma outra nacionalidade perde automaticamente a nacionalidade brasileira. E a palavra-chave aqui, o problema aqui é esse automaticamente. Daqui a pouco a gente volta para ela. Existem apenas duas condições para alguém obter uma nacionalidade além da brasileira e manter ao mesmo tempo a brasileira. A primeira condição é se essa pessoa é filho de pessoas de outra nacionalidade e essa nacionalidade originária pelo parentesco é reconhecida pelo país original. Por exemplo, digamos que eu sou filho de americanos. Filhos de americanos, pela lei constitucional americana, é também considerado americano, não importa onde ele tenha nascido. Um caso recente disso foi do Ted Cruz, um dos políticos americanos que recentemente estava concorrendo à eleição nos Estados Unidos, à presidência. O Ted Cruz nasceu aqui na minha cidade, em Calgary, só que como os pais dele eram americanos, ele herdou a nacionalidade através dos pais. Essa é a primeira hipótese, é assim que alguém pode ser um cidadão de um outro país, além de ser também brasileiro. A segunda hipótese é a que torna as coisas um pouco complicadas. A Constituição diz exatamente quando há imposição de nacionalidade pela norma estrangeira ou por meio de processo de naturalização ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. E isso, como eu falei, é um pouco complicado. A primeira condição é simples. O cara que se torna cidadão porque ele tem que fazer isso, senão ele não consegue permanecer no país estrangeiro, a gente aceita que ele seja brasileiro e também alemão ou canadense ou italiano ou sei lá qual for a outra nacionalidade desse cara. Por exemplo, digamos que o país onde a pessoa imigrou, ela ganha o green card, que eu digo isso entre aspas porque é um termo coloquial. O termo correto para isso, o termo técnico para isso é landed immigrant. Digamos que o cara se torne um landed immigrant, ou seja, ele tem a permissão para ficar indefinidamente no país e trabalhar, estudar e fazer o que ele quiser. Mas esse visto, digamos, só dura 3 anos e ao fim desses 3 anos ele tem então que passar pro próximo nível, que seria a cidadania. Ele não pode renovar o seu green card. Nesse caso, isso é meio que obrigatório para que ele permaneça no país e aí a Constituição permite que esse cara ganhe uma nova cidadania e continue sendo cidadão brasileiro. O segundo exemplo que a Constituição dá é meio confuso porque fala que para o exercício de direitos civis, o único direito que um cidadão tem que um landed immigrant, o cara que tem green card não tem, é votar. Então isso bastaria para todo mundo, é só você dizer, não, eu me tornei cidadão canadense no meu caso, porque eu quero votar, eu tô pagando imposto aqui, eu quero ter direito de voto, então isso é uma condição para o exercício de direitos civis. Então, essa lei é meio... não faz sentido, porque basta qualquer pessoa dizer isso, eu me tornei cidadão porque eu quero votar, isso é um direito civil, eu quero ter direito a isso, eu quero ter acesso a isso, por isso que eu me tornei cidadão. Então essa explicação, em teoria, deveria bastar para que a pessoa conseguisse manter as duas nacionalidades, porque a Constituição não é muito clara no que é necessário. Aí que tá a questão. Lembra que eu falei no começo que, de acordo com a lei constitucional, deveria ser automático. Você se tornou cidadão de outro país, então tá na lei, você não é, a menos que você se enquadre nessas duas exceções, ou seus pais, digamos, eram italianos, e aí você herdou a nacionalidade italiana, ou você se tornou italiano porque você mora lá e você quer garantir a sua permanência na Itália, ou ter acesso a direitos civis, que no caso você pode alegar que você ficou lá, você se tornou cidadão italiano para poder votar, e aí
em tese isso já funcionaria. Enfim, se não couber nessas duas, você não pode então ter dupla nacionalidade. Em teoria, ao me tornar cidadão canadense, se eu não der uma justificativa para isso, se eu não disser eu me tornei cidadão canadense porque eu quero poder votar, eu teria em tese perdido a nacionalidade brasileira. Mas a questão é que isso não é automático. Como em outras leis mais claras, não existe você pisou fora da lei, você está automaticamente fora da lei. Não é assim que funciona nesse caso. Como diz aqui na página do portal consular do Itamaraty, não se trata de processo automático, mas que pode vir a ser instaurado pelas autoridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ou seja, não é automático, não acontece imediatamente quando você tira, no meu caso aqui, eu tô com o passaporte canadense aqui, eu tirei o passaporte canadense, automaticamente eu perdi a nacionalidade? Não. Precisa que você faça alguma merda grande o bastante para que isso se torne um interesse do Ministério Público, e foi o que aconteceu com a Cristina Sobral. Ela estava fugindo de um país como suspeita de assassinato, isso trouxe atenção a ela, do Ministério Público. Agora, por que isso é importante? Por causa de uma questão de soberania nacional, o Brasil não permite que seus cidadãos sejam extraditados para outros países. Isso só foi possível no caso da Cláudia porque ela perdeu a cidadania brasileira graças à interpretação do Supremo Tribunal Federal dessa parte da Constituição. De acordo com o que eles falam, ao adquirir a nacionalidade americana, porque isso não era necessário para que ela ficasse no país, porque isso não era necessário teoricamente, para que ela exercesse direitos civis, eu argumento que ela pode dizer que não, ela só não é cidadã porque um direito civil que ela não tem acesso, não sendo cidadã, é voto. No meu caso, eu tenho aqui o passaporte brasileiro e esse aqui é o canadense, o passaporte canadense e o passaporte brasileiro. Sempre que eu vou no Brasil, eu mostro esses dois documentos. Então a Polícia Federal sabe que eu, o Izzy Nobre, sou um cidadão canadense. Em teoria, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se isso se adequasse a todo mundo, eles simplesmente não me deixariam entrar ali no ato. Por quê? Quando eles fossem folhear o meu passaporte canadense, primeiro eles falavam, você não é brasileiro, então isso aí você nem entra aqui com esse passaporte. Cadê o visto brasileiro no seu passaporte? E aí entra outra questão consular, porque o consulado brasileiro não dá visto brasileiro para brasileiros. Então, se eu chego no consulado e falo, olha, eu sou canadense, tá aqui o meu passaporte canadense, pode colocar um visto aqui para eu, gringo, entrar no país? Eles vão folhear meu passaporte e vão ver lá que a minha nacionalidade é também brasileira e vão falar, você não pode receber esse carimbo nesse passaporte, porque você é brasileiro. Então, é um limbo legal, é um limbo consular. Eu, teoricamente, não sou cidadão brasileiro, mas tenho um passaporte brasileiro. Se a lei me considera gringo, eu não posso pedir visto, porque eles vão ver no meu passaporte que eu nasci no Brasil, e como brasileiro, eu não posso receber um visto de visita ao país. Então, em tese, se essa decisão do Supremo Tribunal Federal valer para todo mundo, os brasileiros não poderiam mais entrar no país. Brasileiro com dupla cidadania não poderia mais entrar no país, o que por si só é inconstitucional, porque um cidadão brasileiro, supondo que eu mantenha a cidadania, não pode ser barrado sua entrada no país. Então é uma confusão legal foda que na real só vai realmente se adequar a pessoas que chamaram a atenção da justiça por alguma coisa muito grave, como é o caso dessa moça que tá fugindo de um outro país, teoricamente, por causa de assassinato. Ela mantém que ela não matou o marido, mas que é suspeito que o marido aparece morto, ela foge do país, é bastante suspeito. Em teoria, eu e qualquer outro cidadão brasileiro que se tornou canadense ou americano ou italiano, seja lá o que, a gente perdeu a cidadania brasileira, mas eu ainda tenho um passaporte, eu ainda tenho um RG, eu ainda tenho um título de eleitor, eu ainda tenho um CPF, eu ainda tenho tudo que prove que eu sou brasileiro. Então, eu sempre estive entrando no Brasil com meu passaporte brasileiro sem problema. Eu entro no Brasil com o passaporte brasileiro expirado, pra você ter noção, porque a doutrina legal é um cidadão brasileiro não pode ter a sua entrada no país barrada. E eles me deixam entrar vendo que eu tenho um passaporte canadense. Então a Polícia Federal sabe que eu sou canadense e nunca me impediu. Agora, olha esse trecho aqui no site do Itamaraty. A condição de dupla ou múltiplas nacionalidades poderá resultar em redução da possibilidade de proteção consular pelo Estado brasileiro. Isso significa que, ao ser detido ou ter qualquer problema legal no país do qual detenha a nacionalidade, o nacional brasileiro estará sujeito às leis desse país e poderá não ter reconhecido o direito de comunicar-se com uma representação, embaixada ou consulado brasileira. A impressão que eu tenho lendo esse trecho do site do Itamaraty é que o aparato jurídico que descreve a situação de
diplomática de um cidadão brasileiro com dupla nacionalidade, quer isso tenha sido intencional ou não, a situação que foi criada, a interpretação vigente, é que o governo brasileiro pode simplesmente, no caso de um brasileiro que arrumou confusão na gringa, falar o seguinte: você não é aqui de casa, se vire aí com os homens da sua terra, você já perdeu a nacionalidade aqui, a gente não vai intervir por você. Então, na real, isso não vai mudar a vida de ninguém que mora fora. A única forma que isso vai afetar a nossa vida é que essa semana particularmente vai ter um monte de gente falando: Izzy, você não é mais brasileiro, Izzy, você não é mais brasileiro. Então, se a galera não gostava que eu falasse, fazer esse vídeo falando do Brasil, agora que eu não sou mais brasileiro, é que não vão gostar mesmo.